E aqui estão os palpites de futebol para sábado, dia 21/9. Então vamos começar com o campeonato alemão. Bremen contra Bayern, palpite, fora vence. Berlim contra Hoffenheim. Frankfurt contra Mönchengladbach, palpite, jogos over, mais de 1,5 gol. Campeonato argentino. Boca contra River, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Casa vence, empate, anula. Dupla chance, casa vence, empate. Campeonato brasileiro. Corinthians e Atlético Goianiense, palpite, casa vence. Vitória e Juventude, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Fluminense e Botafogo, palpite, fora vence, empate, anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Fortaleza e Bahia, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Série B, Goiás e Mirassol, palpite, casa vence, empate, anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Ituano e Coritiba, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Série C, Volta Redonda e Remo, palpite, casa vence, empate, anula. Botafogo e São Bernardo, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato colombiano, Envigado contra Once Caldas, palpite, fora vence, empate, anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Fortaleza e Santa Fé, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato espanhol, Valladolid contra Real Sociedad, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Osasuna e Las Palmas, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Valência e Girona, palpite, gol do visitante. Real Madrid e Espanhol, palpite, casa vence no ao vivo. Campeonato francês, Lille contra Strasbourg. Reims contra Lens, palpite, jogos under, menos de 3,5 gols. Reims contra PSG, palpite, fora vence. Campeonato inglês, West Ham contra Chelsea, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Aston Villa e Wolverhampton, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Fulham e Newcastle, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Liverpool e Bournemouth. Tottenham e Brentford, palpite, casa vence. Crystal Palace contra Manchester United, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. É mesmo, é? Mano, pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, comenta aqui embaixo a palavra soco, não se esquece de deixar o seu like e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Uhul! Campeonato italiano, Juventus e Napoli, palpite, casa vence, empate, anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato japonês, Kashima contra Kashiwa. Machida contra Sapporo, palpite, casa vence. Campeonato mexicano, Monterrey contra Mazatlán, casa vence. Necaxa contra América, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato português, Vitória contra Porto, palpite, fora vence, empate, anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato turco, Fenerbahçe contra Galatasaray, palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato uruguaio, Nacional contra Defensor, palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. E aqui uma dica, temos 13 jogos na MLS, 9 no campeonato alemão e 6 no campeonato holandês. Jogos que são bons para o mercado de gols no ao vivo. Se você quiser conferir os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no comentário que está fixado no topo dos comentários. E eu te espero amanhã para o próximo vídeo.